Eu quero convidar você agora a abrir a palavra de Deus, texto de Jeremias, capítulo 45. É o texto que vamos meditar agora. Abra, portanto, a sua Bíblia nesse texto precioso do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 45. Nós lemos assim: palavra que falou Jeremias o profeta a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre a terra, sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Palavra do Senhor, aqui especificamente encaminhada e endereçada ao seu assistente, Baruque. Ouvimos há pouco uma canção com Paulo César Baruque. Baruque era um dedicado servidor, escrivão, e ele era assistente de Jeremias. Ele escrevia para Jeremias as suas profecias. E o nome Baruque significa abençoado. Barak, o verbo hebraico, significa abençoar. Portanto, o seu pai e a sua mãe, João, quando Baruque nasceu, lhe deram esse nome, obviamente pensando em que ele deveria ser em toda a sua vida alguém abençoado. E quando se fala abençoado, obviamente está se pensando na bênção que vinha da parte de Deus. Baruque cumpriu algumas ordens e alguns comandos que Jeremias lhe deu. E um deles, talvez o mais significativo, tenha sido escrever num rolo as mensagens de Jeremias. Não eram mensagens tão, digamos, agradáveis, eram mensagens que falavam, e vamos fazer uma adaptação a esse tempo presente, não é? Falavam sobre coronavírus, falava sobre uma tempestade que estava vindo e estava já sobre o povo de Deus, o povo de Israel. E essa mensagem deveria ser entregue ao rei, primeiro passando pelos líderes, de modo geral. Baruque cumpriu esta ordem não apenas de escrever num rolo aquela mensagem, mas também de levar ao conhecimento desses líderes para que chegasse até o rei. E isto de fato aconteceu. Esses líderes, quando observaram, digamos, a tempestuosa mensagem, a mensagem tão difícil de ser ouvida, eles disseram e fizeram uma pergunta para Baruque. Está no capítulo 36, versículo 17. Declara-nos agora como escreveste todas estas palavras. Ele as ditava? Estão perguntando se Jeremias ditava as palavras para Baruque. E ele respondeu, no versículo 18, do mesmo capítulo 36 do livro de Jeremias: sim, da sua boca ele me ditava todas essas palavras, e eu com tinta as escrevi no livro.
Bem, o conteúdo da mensagem era obviamente um conteúdo bombástico. Como eu disse, seria semelhante a um aviso que vem, por exemplo, dessa situação que estamos vivendo hoje. Então, obviamente, muitos não acreditavam. Muitos se sentiram ofendidos. O próprio rei Jeoaquim se sentiu ofendido com aquelas palavras do profeta Jeremias. Por conta disso, o texto diz: esses príncipes fizeram chegar às mãos do rei, mas o que é que fez o rei? Cortou em pedaços aquele rolo e lançou no fogo, e isso fez com que o Baruque precisasse escrever novamente a mesma mensagem, mas ficou ameaçado junto com o profeta Jeremias. Esse talvez seja um momento de maior glória, digamos, deste Baruque, escrivão e assistente do profeta Jeremias. Ele foi, por conta disso, ameaçado. Como eu disse, precisou reescrever tudo de novo, mas novamente o rei rejeitou. E depois ele foi levado à força junto com Jeremias. Junto com Jeremias. Ele era mero assistente, mas foi levado junto com Jeremias à força para o Egito. Então, o que é que nós temos aqui nesta mensagem? Num tempo de calamidade, e por isso muito assemelhado ao tempo em que vivemos, de anúncio de calamidade, para o povo naquele momento, Baruque preocupava-se consigo mesmo. Esta atitude de Baruque. Ele estava preocupado em se salvar. Ele estava preocupado com a sua própria situação diante daquilo. Com a sua carreira, digamos assim. O que nós aprendemos aqui nesse texto? Em primeiro lugar, Baruque estava acostumado a escrever mensagens duras para os outros. Pela primeira vez, o único capítulo do profeta Jeremias escrito especificamente para este que estava acostumado a levar as mensagens negativas para os outros. A mensagem de alerta de Jeremias não era mais para o rei de Judá e nem para o povo. Era uma mensagem de alerta para o próprio Baruque. Que coisa interessante. Isso me faz pensar que quantas vezes nós lemos a Bíblia contra os outros, mas muitas vezes não a lemos contra nós. Ou um alerta para nós. É um costume, muitas vezes, nosso, do povo de Deus, de não ouvir aquela palavra endereçada a si mesmo. É fulano que precisa ouvir esta mensagem. É muito comum, às vezes, a gente ouvir, como pregador, a gente ouvir alguém dizer isto. Foi uma pena que fulano não estava no culto. Eu precisava dessa palavra, pastor. Muitas vezes, ao ler a Bíblia e ao ler um texto que chama a atenção de algum erro, nós lembramos dos outros, nós pensamos nos outros, nós esquecemos de nós mesmos. Baruque estava acostumado a levar mensagens difíceis para os outros, mas não estava preparado para ouvir uma mensagem endereçada a ele mesmo. Segunda lição que a gente pode aprender aqui desse texto é que Baruque estava acostumado a pensar que ele nascera para a grandeza. E por isso a sua dor, quando o destino que seus pais pensaram para ele e ele mesmo assumiu, vocês imaginam alguém que tinha um nome abençoado. Então, é como se todas as pessoas que o chamassem, ao invés de dizer Baruque, diziam abençoado, abençoado, abençoado. Ele acostumou a pensar nisso, eu imagino. E ele então imaginou para si mesmo, mas isso não se cumpriu. E é isso que trouxe a frustração para o coração
de Baruque. Interessante, o nome dele significa abençoado. Mas a palavra abençoado é bem diferente da palavra grandeza. Vejam o que diz o texto aqui. O texto repete no verso 5. E procuras tu grandezas para ti mesmo. É interessante. Baruque confundiu bênção com grandeza. E aí, algumas preciosas verdades que a gente precisa chamar aqui. A bênção é aquilo que Deus planejou para nós. E aquilo que Ele nos concede é, portanto, graça, é dádiva de Deus. Grandeza é o que a gente procura e conquista com os nossos próprios esforços. É recompensa. Mais uma vez eu lembro, Baruque confundiu bênção, que era o significado do seu nome, com grandezas, coisas que ele estava procurando. Ou seja, o engajamento dele no ministério do profeta Jeremias, como assistente de Jeremias, como escrivão de Jeremias, cumprindo tarefas que eram determinadas, estavam dentro de um contexto de um projeto de grandeza, não de bênção. E isso é interessante. A bênção independe das circunstâncias. E é por isso que ele se frustrou. Porque ele não procurava a bênção, ele procurava a grandeza. A grandeza ou a bênção é um sentimento de bem-estar pelo dever cumprido, por viver a vida que Deus deseja para nós. Uma vida diante de Deus. A bênção promete vida no fim da história. Obviamente a grandeza não pode prometer todas estas coisas que a bênção promete, porque elas estão conectadas e ligadas a nós e não a Deus. Elas estão ligadas à nossa força e não na força de Deus. Então a grandeza, obviamente, não pode se equiparar à bênção. Baruque não conseguiu, e veja aí o detalhe, ele não apenas confundia grandeza com bênção, mas ele não conseguia ver grandeza naquilo que era bênção. Ou seja, naquilo que ele estava vivendo com Deus. Vejam, se a gente parar para pensar, ele escreveu os textos do profeta Jeremias. Esses textos chegaram até nós, quantos séculos? Aqui nós estamos falando do século VIII antes de Cristo. Baruque jamais poderia imaginar que aquele livro que ele ajudou a escrever chegasse até os dias de hoje, século XXI. Ele podia imaginar isso? Não. Ele estava buscando grandeza. Mas a grandeza certamente não chegaria até os nossos dias. Mas a bênção chegou. Ele não conseguia ver. Então é importante isso. Que não confundamos grandeza com bênção. O que nós devemos buscar em nossa vida é bênção, não grandeza. Terceiro aspecto aqui do texto é que Baruque entendia equivocadamente que é Deus quem acrescentar a tristeza à sua dor. Mas a sua tristeza era a sua mesma. Nós vemos assim no texto bíblico, ele diz no verso 2, assim diz o Senhor de Israel, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste, ai de mim. Ele está lamentando sobre a sua própria vida. E ele diz, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso.
Baruque entendia equivocadamente que era Deus quem acrescentara tristeza à sua dor. Mas a sua tristeza era a sua própria reação a uma dor que ele escolhera sentir, e mais, porque ele colocara o foco na grandeza, não na bênção. Se ele colocasse o foco na bênção, certamente assim não entenderia. Quando a gente pergunta aqui pelo texto, pelo que a gente conhece, qual é essa dor tão grande de Baruque? A perseguição era contra Jeremias. Foi Jeremias que foi lançado no poço. Foi Jeremias que foi ameaçado de morte. Foi Jeremias que foi perseguido. Baruque, pelo texto, teve uma dor muito pequena. Agora, menor ainda diante daquilo que a população sofria. Então, isso é muito interessante, porque ao escolher grandeza e não bênção, ele escolheu exatamente algo que jamais traria satisfação à sua vida. Eu disse há pouco que a bênção independe das circunstâncias. A grandeza não. A grandeza depende das circunstâncias. Porque quem é que pode se sentir grande? Como Baruque. Quando ele comparece perante os príncipes, ele pode imaginar, agora eu vou alcançar aquele lugar que me foi separado pelo meu pai e minha mãe. E aí, quando isso não acontece, aquele livro que ele escrevera, não eram nem palavras dele, foi rasgado e jogado no fogo, desprezado. Essa era a dor dele. O fato dele acrescentar ele mesmo tristeza à sua dor é que nos chama a atenção aqui. E aí nós aprendemos uma preciosa lição. Muitas vezes nós lançamos sobre Deus a responsabilidade pelos nossos sofrimentos, não é? E às vezes até nos perguntamos, Deus, por que o Senhor está me deixando sofrer assim? Mas muitas vezes pode ser que o sofrimento que estejamos experimentando, ou a dor que estejamos sentindo, tem a ver com más escolhas que nós mesmos fizemos, com caminhos que nós mesmos trilhamos. E isso é importante para que a gente possa perceber. Aí está a vitória sobre a dor. É quando a gente percebe de onde ela veio. Quem é o responsável pela tristeza que se acrescenta à dor, ou com a reação que se tem. Nós não podemos, escolher aquilo que passamos, as dores que sofremos, mas nós podemos escolher a nossa reação àquilo que nos fazem. Ou de outra forma dito, nós não somos responsáveis por, muitas vezes, sofrimentos que os outros infligem sobre nós. Mas nós somos responsáveis de como reagimos. Alguém disse uma certa ocasião, uma ilustração, que você não pode impedir que os pássaros negros sobrevoem a sua cabeça. Mas você pode impedir, aqueles urubus, enfim, aqueles bichos carnívoros, pássaros carnívoros. Você não pode impedir que eles sobrevoem sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam ninho sobre a sua cabeça. Você pode impedir que eles tomem conta da sua mente e da sua alma. Quarta verdade que nós aprendemos aqui é que Baruque precisava aprender a dar valor ao que realmente é importante. O que é importante na vida? Para ele era importante grandeza, que ele buscava ansiosamente, corria atrás. E aí a gente pode imaginar os aspectos envoltos nessa grandeza. Fama, talvez recursos, bens. Estava correndo atrás disso o tempo todo.
Mas Deus lhe diz algo muito precioso no final do verso, no 5. Aliás, todo o verso 5. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as busques, pois eis que estou trazendo mal sobre toda a raça, diz o Senhor. Porém, te darei a tua vida por despojo em todos os lugares para onde fores. Onde você andar, Baruque, eu vou preservar a tua vida. O que Deus está dizendo a Baruque é: tu busca grandezas, não as busques. O mais importante é a vida. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando assumiu o governo, a presidência da República, o presidente Fernando Collor, houve aquele plano financeiro, econômico, não é? O chamado então sequestro dos bens. Eu encontrei com uma senhora conhecida minha, membro de uma igreja, e ela chorava quando me encontrou. Ela não pertencia à igreja que eu pastoreava, mas eu a conhecia bem. E era uma senhora rica. E ela chorava. Mas o que mais me impressionou foi quando ela disse: por que o seu choro? E ela me disse: ah, pastor, a minha vida estava naquele dinheiro. Dinheiro que estava no banco, dinheiro que estava guardado. E eu fiquei muito triste ao ouvir aquilo. Eu disse: irmã, Jesus nos ensina e nos fala que a vida de ninguém consiste nos bens que possui. O que o Senhor está dizendo aqui a Baruque é isto: a vida é aquilo de mais precioso que se tem. A vida é o mais importante. A vida é dela que temos que cuidar. É dela que nós temos que buscar a preservação e o melhor para ela. Grandezas são passageiras, são temporárias. Mas a vida perdura para sempre. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. A vida e a vida eterna. A vida não termina aqui. Ela prossegue depois da morte. E nós temos muitas vezes investido todo o nosso esforço e dedicação a algo que vai ficar aqui. Os faraós do Egito se faziam enterrar com seus tesouros, com seus empregados, com seus bens, imaginando que iam precisar desses bens lá na outra vida. Estavam, obviamente, fadados ao fracasso, estavam enganados, equivocados. Então nós precisamos ter essa percepção, que parece que Baruque tinha perdido. Que a percepção de que a vida é aquilo que perdura, é a essência. Não os bens, não aquilo que possamos acumular neste mundo. Baruque precisou ouvir isso de Deus. Porém, te darei a tua vida por despojo em todos os lugares para onde fores. Ou seja, em qualquer circunstância que você estiver, Baruque, seja em que situação você viva, deixa ele dizer que a sua vida está preservada. É isso que Deus estava dizendo. A sua vida é mais importante. Bênção ou grandeza? Qual delas nós vamos querer? Baruque imaginou que ele nascera para a grandeza, simplesmente porque ele não compreendeu a diferença entre grandeza e bênção. Baruque nasceu para a bênção, não para a grandeza. Nós nascemos e fomos criados
para a bênção, para viver na presença de Deus, para andar e caminhar na presença dEle. Que possamos, portanto, investir a nossa vida naquilo que é o mais precioso e naquilo para o qual fomos destinados e criados. Que Deus, portanto, nos abençoe.